Ixi, falei antes. Olá! Eu comecei, não tinha aparecido ainda pro Ju, meu Deus, ó. Voltei, dá pra perceber, né? Voltei, cheguei chegando. Alunos do 7º ano, professores, papai, mamãe, cachorro, papagaio, todo mundo. Professora Juliana e professora Mara. Oi. Você vai parar de rir? Não, então, eu tenho que me concentrar. Bom dia, 7º ano, professores, família. Então, assim, marcamos há 15 dias atrás o nosso encontro de hoje, quinta-feira, aula de Educação Física, eu, professora Mara, e a professora Juliana. Então, o 3º bimestre acabou, nós entramos no 4º bimestre, mas iremos trabalhar algumas habilidades lá de trás que são essenciais e precisamos fazer uma retomada. Então, às vezes você pode pensar, mas já tivemos aula sobre isso? Sim, nós temos alunos hoje retornando em algumas escolas, não é, Juliana? Então, nós vamos fazer essa retomada, o assunto é bem bacana. Eu gostei muito de preparar a aula, falei até para a Proju que tem uma surpresa aí, gente, ela não sabe da surpresa nessa aula. Gente, ela não quis me contar. Ela falou, Ju, você gosta das minhas surpresas? Eu falei, não, mas tem surpresa na aula. Eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Na verdade, eu falei algo com ela quando eu preparei a aula, mas já tem um tempo e eu acho que ela não se atentou que era para essa aula de agora, mas eu falei sim. O tic-tac eu não me lembro. Então, vamos lá. Então, professores, vocês vão identificar que essa habilidade a gente acha lá no material do 1º bimestre, tá? Então, o nosso tema da aula são os jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias. E falar sobre jogo é sempre muito gostoso, não é, Ju? Pois é. Ô, Mara, eu queria dar um recado assim rapidinho. Pode dar. Que a professora Cibele Seco, ela mandou 2 rampas lá que os alunos fizeram e que, tipo, foi muito legal. Então, eu queria dar um beijo especial para os alunos Davi e Christian, da Escola José Ferraz de Limeira. Assim, então, ficamos felizes. Eu não recebi de rampa, mas eu recebi da aula do 6º ano do skate. E olha, fizeram com a rodinha. Pessoal, vale a pena procurar as aulas de 15 dias atrás dos outros anos também. E falando um pouquinho da habilidade, a Proju vai ler a habilidade pra gente. Vou ler, mas antes eu vou mandar um beijo pro pessoal de Assis, que a gente estava com eles ontem na diretoria. E, ó, e principalmente pra professora Sara, que tá mandando aqui. Bom dia, meninas. Pro Sara, diretoria de Assis. Me dá um oi, Ju. Oi. Foi muito bacana a interação, né? Foi sim. Bem bacana. Bora lá. Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias. Gosto muito disso. É porque, olha só, nós vivemos hoje, tudo é tecnologia. Você sabia que eu sou professora de tecnologia? Vocês sabiam? Isso, Vocês sabiam? Eu tô aqui em Educação Física e em Tecnologia junto com a Fabiana. Então, Educação Física e Tecnologia tem tudo a ver. Caminham juntos, é isso mesmo. Não só com a educação física, mas com tudo. Então, olha só, se a gente olhar agora para a mão da professora Juliana, ela está usando um objeto, né, que nesse momento ela não está jogando. Né, ela estava com uma outra função, que é a do chat. Tô fazendo pose até. Então, depois vira meme e fica aí. Ai, virei meme. Então, só que essa tecnologia, ela também pode aparecer ali, depois a gente vai ver um pouquinho. Então, assim, tudo nosso, ele gira realmente em torno de tecnologia. E os nossos objetivos são identificar, então, essas transformações dos jogos eletrônicos em função dos avanços da tecnologia, né? No chat de vocês, sempre o pessoal ficava falando de jogo. Agora o nosso chat também está modificado, não é, professora Juliana? Eu tô um pouco nervosa quanto a isso. Nós vamos até pedir a colaboração de vocês, professores, que agora têm a função, né, receberam... é carinhoso isso também, pegar as informações dos alunos, as respostas dos alunos de vocês. Isso é muito legal também, não é, Ju? Fala. Levantei o dedo. Tem alguns professores citando, até a professora Luciana colocou, seguiram o caderninho sempre, agora não, fica difícil. A gente segue algumas regras, né? E a regra do 4º bimestre para todos os componentes curriculares é fazer uma retomada dos bimestres anteriores e trabalhar algumas habilidades essenciais do 4º bimestre. Então, foi uma tarefa que foi dada para a equipe curricular e para nós de escolhermos habilidades essenciais. Então, não é uma escolha da Proju e da Promara. O centro de mídias inteirinho, educação física, português, matemática, história, geografia,
Nossa, eu deixei a Camila doida agora. Camila, desculpa, meu... Calma aí. Te amo, viu? Ó. Então é pra todo mundo, tá bom? Isso vai acontecer também no ensino médio em educação física, né, Mara? Isso. São as habilidades essenciais, então foram escolhidas, né, pelo currículo, a gente pôde opinar também. Só que precisamos fazer essa retomada, tá bom? E nada impede que vocês deem continuidade aí com as do quarto. Na verdade, é esse o processo. Nós aqui somos colaboradores de vocês, tudo bem? Então vocês colaboram com a gente colabora com vocês e aí tudo vai dar certo. Vamos lá, professores. Vamos então falar dessas transformações desses jogos eletrônicos, que, como eu disse, é um assunto muito interessante. E aí vem aquela pergunta que sempre a professora Mara faz no começo da aula, para que vocês respondam ao final. Só que dessa vez eu não lancei de cara uma pergunta. A gente vai colocar um trecho aí para reflexão. Acompanhem comigo, tá? O slide. Vamos lá. Revolução da informação tecnológica. A revolução tecnológica da qual participamos modificou a vida em sociedade e a interação entre as pessoas. Levando-se em consideração essas transformações, o desafio é conviver com gerações nascidas em diferentes décadas em um mesmo ambiente, uma vez que os interesses muitas vezes se diferem. Olha só, comecei com uma problematização diferente aí, Juliana. A gente está falando, né, um trecho, então a gente está vivendo essa questão da revolução tecnológica, mas as pessoas que vivem com a gente são nascidas em épocas diferentes. Sim. Né? Então a gente tem que pensar, essa facilidade que nós temos, será que é fácil, por exemplo, eu vou falar, será que a facilidade que eu tenho com tecnologia, ela é a mesma facilidade para o meu pai? Hein? Então eu já respondo, não é. E para sua filha? Para minha filha, nossa, não, aí não, né? Porque ela fica me ensinando as coisas e realmente, olha, vivemos na mesma época, mas temos essa transformação, temos idades diferentes e vemos essa questão da facilidade. Não que eu não saiba, não que meu pai também não use, mas nós temos condições diferenciadas, né? Até por aceitarmos às vezes, mas vamos discutir bastante isso. Então, dessa vez não veio frase, veio um trecho aí para nossa reflexão. Vamos continuar, Ju, a problematização? Vamos lá. Pessoas que nasceram antes de 1980, em sua maioria, preferem o físico ao digital, pois cresceram em meios analógicos, em que a velocidade de informação não era instantânea como atualmente. Indivíduos que se enquadram nessas características são denominados imigrantes digitais. Gente, essas denominações estão todas lá no caderno, tem no caderno do professor, do aluno também, do primeiro bimestre, tá bom? A referência está embaixo, e aí os estudantes podem pegar com o professor a referência das páginas. Isso. Também. Caderno do professor, sexto ano, volume 1, página 39. Isso, aí o professor orienta o aluno onde achar esse posicionamento aí. Vamos lá. Já os identificados como nativos digitais nasceram em meio ao crescimento progressivo da tecnologia. Por isso, possuem facilidade no manuseio desses itens e na compreensão de sistemas. Essa geração se caracteriza principalmente por não necessitar tanto do uso de papel e caneta nas tarefas, mas do computador e dispositivos móveis. E é aí que eu já começo com uma pergunta, a gente vai dar uma pausa até para os professores se organizarem nessa primeira aula nossa com o chat diferenciado. São 2 perguntas, aí vocês podem colocar 1 e 2 para facilitar a vida dos professores de vocês, tá? E nossa aqui também, né, Ju? Vamos lá, pergunta 1. Você se considera um imigrante digital ou um nativo digital? Justifique. Lembrando que nós estamos falando com alunos de 7º anos, mas a aula está aí para os professores e também para a família. Então, né, vamos ver como vocês respondem aí para os professores de vocês. Mas professores também podem colocar suas opiniões. Sobre quais aparelhos eletrônicos você tem maior domínio? Então, as perguntas ficarão na tela em 2 minutos. Eu e a professora Ju voltamos e estamos aguardando vocês.
Isso aí, gente. Vamos lá. Eu gostei muito, né, das interações de vocês. O professor Marcelo colocou assim, ó, alunos nativo digital, o celular, pois além de jogar, também estudam. Mas, Mara, teve um professor aqui, teve dois, o professor Ademir e o professor, deixa eu pegar meu print aqui, gente. E o professor Etanis, eu acho que é assim, Etanis. Os dois falaram que eles são dinossauros digital. Então, se caracterizaram como, né? Tem essa certa dificuldade aí, né? Porque realmente foi isso que eu disse. Nós estamos numa era de transformação, que a todo momento surgem coisas novas dessa era digital, mas nós temos idades e vivenciamos coisas diferentes. Eu vou confessar que para estudar, eu prefiro ainda a escrita. Então, eu prefiro ler e escrever. Eu tenho aquela questão ainda do papel e caneta, como foi falado. Mas, para a gente acompanhar também, a gente vai tentando se desprender um pouco. Mas é uma preferência minha, por exemplo, numa hora minha de estudo. Eu preciso escrever ainda, então, Juliana. Parece, gente, na minha cabeça, assim, que eu só aprendo, só entendo se eu estiver escrevendo. Às vezes, eu estou lendo um texto, em época de faculdade, fazia aquelas fichinhas para estudar. E aí, agora, tipo, eu tô lendo um texto e eu não decoro o que a gente fala. A gente não decora o que a gente fala aqui, mas eu preciso escrever, para o negócio entrar aqui assim na mente. Então, por exemplo, sempre quando eu venho para as aulas, eu imprimia os slides para eu ficar escrevendo em cima deles, estudando, né? Agora não, tá aqui, tá no meu celular, tá, os slides estão aqui. Então, eu tô tentando me desprender um pouco, até para economizar uma folha ali, assim, acompanhar mesmo a nossa evolução. Ó, tá? O professor João falou exatamente o que eu penso. Escrever é parte da aprendizagem. Eu também penso isso, mas eu não sei até que ponto a gente vai conseguir manter isso na cabeça dos nossos alunos. Isso. Vamos lá. A professora Josefa, ela trouxe uma resposta de um aluno. 1, nativo. 2, celular. O aluno é o Matheus, da escola Inajaci. Professora Josefa. Muito bem, então é legal, né, a gente conhecer um pouquinho dos alunos de vocês aí. E é isso, eu acho que a maioria dos estudantes responderam celular, não é aquele que tem mais facilidade. Eu tenho mais ou menos, tem coisa que empaca ali, aí a minha dificuldade ela aparece. Mas hoje também, com todo esse avanço, a gente tem pessoas que acabam procurando, estudam também, vão se aprofundar nessa questão das transformações, mas como a gente está falando de jogos, eu pedi para o Renan, que ele é filho de uma professora que trabalha comigo, para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão dos jogos aí, como que surgiram. Então, o Renan Dores, ele gravou um vídeo super curtinho, mas ele hoje estudou, se formou e trabalha só com isso, Ju. É o sonho em relação do meu filho. dos jogos. Vamos ouvir um pouquinho o Renan, então? Vamos lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan, eu sou formado em jogos digitais e hoje eu vim explicar um pouquinho para vocês sobre como é que surgiu então os jogos, como é que foi aí essa evolução desde o começo. Então, os jogos eles surgiram lá atrás, lá em 1970 mais ou menos, nessa época, quando cientistas queriam se divertir e aí eles usaram aqueles computadores enormes e super complexos deles para desenvolver um jogo simples que eles pudessem jogar por meio desses computadores. Então eles conseguiram desenvolver uma espécie de ping-pong virtual e aí eles conseguiram controlar ali por meio daqueles botões, toda aquela parafernália, todo aquele equipamento complexo deles e deu super certo. Então eles conseguiram ali criar o primeiro jogo como a gente conhece hoje, o primeiro jogo digital. A partir daí começaram então a crescer essa demanda pelos jogos. Surgiram os primeiros consoles, também mais ou menos nessa época, 1970, um pouco depois. Foi crescendo, foram ficando cada vez mais potentes, mais poderosos, até que deu aquela grande mudança nos anos 1995, mais ou menos, que é quando começaram os jogos em 3D. Foi a primeira grande mudança aí que a gente vê até hoje.
os consoles foram então ficando mais e mais poderosos, e até que hoje, agora no final do ano, a gente vai ter uma nova geração chegando aí também com ainda mais capacidade. Paralelo a isso, a gente teve também o crescimento dos celulares, que antes eram super simples, e aí quando surgiram os smartphones, como a gente também conhece hoje, que está aí no seu bolso, em cima da sua mesa, eles também foram ficando mais potentes, e hoje a gente já tem grandes jogos que existem no computador e nos consoles, também no celular. Tanto que agora a próxima grande etapa dos jogos é justamente essa comunicação entre todas essas plataformas. Então um dia aí já vai ser possível, inclusive já é possível, você jogar no celular com alguém que está no computador ou até mesmo nos consoles. Olha, é assim, muito legal o depoimento do Renan. Ele é tecnólogo em jogos digitais e eu já vi muita gente falando que gostaria de seguir isso aí. Você falou que é o seu filho, né? Meu filho tem 11 anos e ele fala que se ele não for jogador de futebol, ele vai trabalhar com isso. Olha que legal. Oi. O professor Marcelo, saudades do Atari, né? Eu tenho. Professor, olha só. Vamos matar sua saudade daqui a pouco, então, saudade da Atari, estamos, olha, realmente, eu acho que todo mundo que é mais, assim, da nossa idade, tem saudade do Atari. Não, para tudo. Tudo começa. Da sua idade. Começa, ela acha que ela tem 15. Vamos lá, gente. Então, assim, o que a gente fez? Uma linha do tempo, mais ou menos, para que vocês entendam como eram os jogos lá atrás e como que foi sendo esse desenvolvimento, tá bom? Acompanhe aí comigo no slide. Em 1950, lá tivemos as primeiras aparições, né, de jogos eletrônicos. Ele era conhecido como Bolinha X Bolinha. Esse daí apareceu lá em 1952. Pessoal, então assim, como vocês estão com essa referência agora, depois vocês busquem aí na internet, tá? Em 52 também foi criado o Tennis for Two. Gente, era muito legal, assim, esse Bolinha X Bolinha era um joguinho da velha. Você lembra? Você para. Tá? Eu não lembro, juro. É muito bacana, mas assim, sem tecnologia nenhuma avançada, bem lá no comecinho mesmo dos jogos. Vamos continuar comigo na linha do tempo. Em 1960, aí veio o Space War, que o objetivo era de entreter o público. Então foi um jogo lançado aí para que tivesse essa questão do entretenimento no público, mas lá em 1960. Tá? Então, ó, quando a Pro disse que já jogou, é porque eu já vi esse joguinho lá quando eu era menor, quando a gente teve acesso, eu já joguei esse jogo, mas não que eu seja de 1950, eu sou de um pouquinho depois. 1970, aí surgiu em 72 o Atari, né, que tinham os jogos de carrinhos, o do aviãozinho, o Space Invaders. Então, eu lembro que o da nave, você tinha que atingir o alvo, você tinha que abastecer, ele sobrevoava ele passava por cima de um rio, e se você não abastecia o seu aviãozinho, ele caía. Tá? Ela nunca jogou, gente. Desculpa, mas eu já joguei. Ó, procura. Vê quem tem, vai lá, muito bacana. Em 1980, aí apareceu lá o Pac-Man. Em 85, a indústria desses jogos, ela ficou saturada. Porque começaram muitos jogos, e não deram conta de atingir todo o público de uma forma bem bacana. E esse do Pac-Man era um bonequinho que ele tinha que comer a bolinha como se fosse um labirinto. Mara, a professora Daniela falou que podemos fazer a adaptação desses jogos, vivenciando-os na prática como o Pac-Man. Exatamente o que você estava falando. Professora, olha, você sabe que eu fui lá na internet, é verdade. Como a gente só tem também essa uma aula para fazer, né, essa retomada, não vai dar tempo da gente fazer prática, mas fica a dica da professora, como é que é o nome dela? Daniela. Da professora Daniela. Procurem até na internet, ou ela pode ir falando no chat com vocês. E existe sim essa brincadeira e ela é muito bacana, tá? É uma adaptação de um jogo eletrônico para vivência prática, bem legal de ser feita.
Vamos continuar aqui, então. Em 80 também, eles montaram, né, um que era Family Computer. Então, eles queriam que as pessoas, elas ficassem agrupadas ali para jogar tudo direitinho. Então, gente, olha só ali como que foi. Mas nada se compara com a nossa tecnologia. Até mesmo o Renan falou isso um pouquinho anterior no vídeo. De 1990 para cá, nós tivemos grande avanço tecnológico dos jogos eletrônicos. O avanço paralelo ao avanço dos computadores. Por isso, Ju, o surgimento de muitos tipos de jogos e videogames diferentes. Porque, assim, o computador, né, a era do computador foi lançado e aí vinha paralelo a esse dos videogames, tá? A internet, ela começou a dar seus passos. Então, antes, gente, todos esses jogos que a professora Mara falou, nós não tínhamos apoio da internet, né? Eram fitas, e aí a gente aqui em casa, igual a gente tem hoje, mas hoje a gente tem a internet a nosso favor para esses jogos. E esses não. Tá? Então, a internet ela começou a dar seus passos, apareceram os jogos 3D e os jogos com movimentos corporais. Então, eu estou falando de 90 para cá, tá bom? Onde a gente teve aí esse avanço. Então, jogos 3D, vocês sabem, conhecem, acho que a maioria de vocês já devem ter vivenciado. Até nós temos os filmes que a gente pode ter. Quem nunca jogou um joguinho, tenta referenciar, né, o que acontece ali no 3D. E os jogos de movimentos corporais, em que o movimento, ele acaba tendo que seguir uma determinada coisa, ali uma determinada solicitação, e aí tem as pontuações e etc. De 2003, desculpa, vamos comigo na tela. De 2003 a 2004, nós tivemos novas possibilidades de jogo. O jogador conseguia tomar decisões. O jogo passou a dar mais autonomia aos jogadores, tá? Então, os jogos, eles proporcionavam essa questão de mais autonomia ali. E até agora a gente só teve grandes avanços nos jogos eletrônicos. Você sabe, Mara, que quando eu tive o meu terceiro filho, não, na verdade o segundo, antes de ter o terceiro, eu queria muito emagrecer. E eu tinha um bebê pequeno, a Julinha era pequena, e eu não tinha como ir para os lugares fazer atividade física. Eu emagreci 20 quilos. Controle alimentar, né? Eu fiz uma readaptação toda na minha alimentação e só brincando com os joguinhos. Esse de movimento. Então, não esse, né, Ju? Esse aqui, ó. Não, mas citaram aqui até uma plataforma. Ah, gente, eu vou falar o nome, vai. Como que é o nome aqui? Até botaram aqui. O professor Luiz Fernando, o WeFit, com exercícios. Esse mesmo, eu emagreci, gente, é verdade. São esses jogos com movimentos corporais, exato, né? Que você tem exato. um comando e aí você precisa executar um movimento. A gente faz um exercício físico, a gente faz uma atividade física. Isso é legal. Tem professor aqui falando que eu não conhecia o Nintendo. Professor, gente, eu sou de 82, amor. Eu contei essa contei. história. Eu sou de 82, eu conheci. Eu brinquei de Atari. Tô falando. E olha, gente, quem não jogou precisava arrumar para jogar porque era divertido. A gente vai ver até os consoles, os controles, como eles eram diferenciados dos que a gente tem hoje. Mas olha, ninguém deixava de ser feliz por causa disso. Mas tá vendendo. Sabia que meu marido queria de presente? Tá vendendo, gente, olha, o Atari. Fica a dica. Tá vendendo. Não, eu não tô vendendo. Não sou eu, não tô ganhando nada. Mas está... O seu marido, né? Faz uma surpresa. Mas está... E aí vem, parece que com não sei quantos mil jogos, Mara. Então, a gente tá falando, falou então, né, Ju, desse do movimento, o professor citou ali. Vamos ver um pouquinho sobre isso. É possível saber que as transformações tecnológicas alteram o modo com que as pessoas jogam e interagem. Durante muito tempo, isso era algo impensável. Contudo, esses avanços estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Um exemplo dessa ascensão tecnológica são os jogos que utilizam movimentos do corpo aliados à realidade virtual, contemplando a vontade de jogar e de se mexer, tornando os jogos de game mais dinâmicos. Então fica aí a nossa dica, não fiquem só com os joguinhos assim, procurem os jogos de se mexer. E agora vem a surpresa da professora Ju, ela não sabe, eu falei com ela, mas ela não se ligou que era para isso. Antes disso, a professora Sandra Regina tá falando que os alunos estão comentando que eles jogam Minecraft.
Então, mas é esse. Gente, eu meus nunca filhos joguei, também. eu Não, nunca meus joguei. filhos têm. Eu vou procurar. Fica assim paradinho. É um jogo que você pensa bastante. Claro. É um jogo legal, mas não tem movimento. Eles Isso. ficam paradinhos, mas eles têm que construir algumas coisas, conquistar algumas Então, coisas. assim, ó, bom, esse de movimento, ele tem um objetivo, né? Além de distrair, você ainda faz exercício. Lembra da dica da professora? Esse do Minecraft, então, pelo jeito, na verdade, ele vai desenvolvendo um raciocínio aí. E, gente, os jogos, eles também precisam proporcionar isso. Porque é bacana você juntar essa questão do desenvolvimento, do raciocínio e também da diversão, né? Eu acho que ninguém joga videogame só para desenvolver o raciocínio. A gente quer se divertir também, né? Sim. Eu gostava muito dos mais antigos, hoje eu não sou muito adepta. Mas aí vem a surpresa, vou mostrar pra vocês, já que a gente falou desse jogo de movimento, eu vou mostrar um pedacinho de algo. Vai que tem muita gente aí que não assistiu. Bora Ai, lá. meu Deus! Vamos lá. Boa sorte, deem o seu melhor. Vai, a nossa Toque batidinha. distante. A nossa batidinha de sempre. Na nossa contagem, né, gente? Eu não consegui criar um bordão melhor, então é esse daí mesmo. Na nossa contagem. 3, 2, Bora, 1. Mara! Valendo! Bora, Mara, é nóis! Então assim, né? É assim, vai menina, primeiro assim, né, pra ficar bonita. Mas não seja atrapalhada igual a professora Tá, Juliana, vai. tá. Lá embaixo. Nossa, já... Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. We rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. We rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. We rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Lost boys. Shouts to all my lost boys. We rowdy. Shouts to all my lost boys. 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 We rowdy. Shouts to all my lost boys. Gente, esse foi um pedaço da semana lá da hora do intervalo, né? Da hora do recreio. Da que hora a do gente intervalo. fez do intervalo. E aí eu falei, pra que eu vou atrás de vídeo fora se a gente tem o nosso? Foi uma Vocês viram? competição entre os professores. Então teve professor de matemática, de geografia, de arte. Aliás, você sabe que o Jonas tem... Jonas, eu sei que você tem uma dor de cotovelo porque eu ganhei. Ela ganhou, exatamente. Ali nesse momento, eu e ela, a gente foi pra semifinal ali, a professora Ju ganhou. Eu confesso que eu nunca tinha jogado e foi muito legal participar mesmo. E eu tinha um delay ali, né, no videogame, mas é pra fazer referência ao que nós comentamos anteriormente. E um dos professores aqui no chat, durante a gente estava passando o vídeo, comentou que esse tipo de videogame, de jogo eletrônico, tira as pessoas do sedentarismo. Ótima reflexão, Perfeito. Pro. Perfeito. Né? Então vamos lá, gente. E quem quiser, procura essa aula lá, né? Esse dia lá, assiste. Tem todos os professores, todos não, um monte de professores aqui do Centro de Mídias que participaram dessa competição. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho dos jogos mais antigos. Vamos falar dos jogos eletrônicos. E aí são os consoles, né? Como eles eram. Ah lá o professor que falou do... Olha como era, Ju, o número 1. Olha isso. Gente, esse é o antigo do antigo do antigo. Bem antigo, né? Ali na frente, ao lado do fio, tem um retângulozinho onde se encaixava o cartucho, não é? Que a gente chamava de cartucho. E aí nós temos o 2, que já foi tendo um avanço, o 3, e tem os mais atuais de hoje. Nossa, se eu pegar as imagens, gente, de uma forma infinita, eu traria aqui para vocês.
Jogos eletrônicos, agora a gente vai falar dos controles. Olha o controle do 4. Era assim mesmo. Olha, eu vou falar, eu gostava, porque eu acho que eu tinha mais controle ainda do que esses atuais, sabe? Eu não entendo muito, eu acho que é por isso que eu não jogo tanto. Eu gostava dos mais antigos mesmo. Gente, olha o controle do 5. Mas muita gente ainda tem esses jogos, quem gosta de jogo mesmo, que coleciona esses videogames mais antigos. Ó, olha o do 6, aí já foi se modernizando bastante, né? E a gente tem os atuais, né? Que a gente chega onde? Acaba chegando no nosso celular. Se tiver alguma coisa, Ju, você fala. Tá? Teve aquele professor que falou, Mara. Lembra que ele fez uma atividade? Cadê? Calma aí, eu vou procurar aqui. Você vai pegando ele aí que eu vou passando por causa do nosso tempo mesmo, tá? Isso. E aí os jogos eletrônicos manuais, olha, o 7, ele se assemelha até com o celular, né, gente? Mas é realmente um videogame aí. Esse 8 também, olha o 9, que é bem, assim, mais simplesinho, né? Até a pilhazinha ali, mas tinha aquele que você tinha que ir formando blocos e aí as barrinhas de baixo iam acabando. E no 10, que é o nosso famoso celular, onde vocês encontram os jogos eletrônicos aí. Vamos lá. Isso aí. Ó, a professora Cristina, ela falou, Ju, propus para os alunos fazer uma exposição de jogos antigos envolvendo as famílias. Gente, show! Fantástico. Fica a dica. Vocês vão ter a participação da família mesmo. Pessoal, peguem essas boas práticas da professora, vale a pena. E aí uma interaçãozinha sem parada, a gente só tem 3 minutos. Olha, a aula voou, muito gostoso falar disso. Eu queria mais tempo, viu, pra falar. Eu também. Como seriam os jogos que auxiliam você nos seus estudos, hein? Então, vamos pensar. A professora Mara falou do lazer, falou do desenvolvimento, do raciocínio. Aí, então, em que mais os jogos eletrônicos podem auxiliar vocês aí nos estudos? Vamos conversando, Ju. O professor Luiz Fernando falou que os jogos no TikTok, acho que é aquele que fica assim, ó, responde aqui, responde ali. Então, mas por que não? Hein? Por que não? Ai, deixa eu te falar, tem um professor, eu só não lembro o nome dele, mas eu vou pegar. Ele me mandou realmente o que ele faz com os alunos e ele coloca isso. Ele divide. E aí ele faz a pergunta, o aluno tem que ir se atividade pro física, lado. se exercício físico. Isso, ó, muito legal. Fica a dica, gente, muito bacana. Ele me enviou muitos vídeos, professor. Eu vou procurar o seu nome e eu falo. Também me enviou, mas eu também não lembro, é a mesma coisa. Ó, vamos lá. O professor Jorge, senha. Jogo senha. Professora Cláudia, jogo quiz. Então, olha só, a gente vai estudando. O que mais? Professora Ingrid. Ingrid, lá da Lagoa de São Paulo, que ajudou a gente pra caramba, que ajuda sempre. Dá pra montar RPG. Poxa. Você já tá em outro nível, Bacana, Ingrid. Sou sua fã. Mas desenvolve toda uma temática, um estudo. O professor tá aqui que enviou o negócio de vai pra um lado, vai pro outro. Professor Luiz Fernando. Como que é, Ju? Vai pro lado, vai pro outro. Isso mesmo, gente, muito legal. Ele faz as perguntas e aí conforme o objeto de conhecimento, né, aí o nosso conteúdo, o aluno ou ele vai para um lado e para o outro. Obrigada, professor Luiz Fernando. Muito legal. Fala muito sua legal. escola pra gente falar aqui. Isso aí. Então é isso, Ju. Eu acho que a gente conseguiu abordar essa questão. Professores, continuem aí. Lembrando, essas habilidades não é uma decisão da professora Mara e da professora Juliana, é todo um contexto da nossa secretaria para fazer essa retomada. Então é por isso que hoje a gente está trabalhando lá as habilidades do primeiro bimestre, pessoal. Vocês vão ver isso em todos os componentes, na verdade, né? Eles estão fazendo essa retomada. A gente precisa também abordar e atingir alguns alunos que perderam essas aulas do começo, principalmente, e os outros que estão retornando para a escola que não tiveram os acessos, tá bom? Mas assim, é isso que eu falei, nós estamos aqui, vocês dão continuidade aí, peguem um gancho das aulas e eu espero que vocês tenham gostado bastante. É um assunto que eu ficaria fazendo 2, 3, 4 aulas. Queria muito ter trazido o físico, mas eu não consegui e, Ju, tá acabando. Hoje... Eu pedi obrigada aqui. Você falou? Eu falei aqui no chat. Então, coração para vocês. Muitos 7º ano. corações. Até semana que vem nós voltamos. Beijo.